Mentiram para você sobre a Inquisição. Sabe aquele famoso tribunal de ofício da Igreja Católica que supostamente matou milhões de pessoas, perseguiu, torturou e executou aqueles que seguiam heresias e questionavam certos dogmas da Igreja? Pois bem, o Tribunal Inquisitorial da Igreja realmente existiu, mas não da forma como você provavelmente aprendeu na escola ou na internet. E eu vou explicar isso agora. Antes de tudo, é necessário entender que não houve apenas uma Inquisição, mas várias, surgidas em diferentes países, contextos e por motivos distintos. A primeira Inquisição foi instituída pelo Papa Gregório IX no ano de 1231, no sul da França, com o objetivo de combater a heresia dos albigenses, mais conhecidos como cátaros. Como sabemos, na época, o poder do Estado e da Igreja estavam unidos, de modo que um caso de heresia não era apenas uma questão religiosa, mas também civil. Mas afinal, o que eram os cátaros e o que eles faziam? Bem, os cátaros eles adotaram uma crença radical derivada dos maniqueus, que defendiam a existência de dois princípios opostos: um Deus bom, criador do mundo espiritual, e um Deus mau, criador do mundo material. E por conta dessa visão pessimista do mundo físico, pois o mundo físico foi criado por um Deus mau, os cátaros rejeitavam qualquer coisa relacionada à matéria, incluindo casamentos, a procriação e chegando até a realizar rituais ligados ao suicídio. Com a expansão dessa doutrina, parte da população começou a aderir a essas crenças, seja por convicção, seja por medo ou por ignorância. E isso resultou na morte de várias pessoas, inclusive houve casos de bispos e padres que foram convertidos sob a força ou sob ameaça. Agora, adivinha qual foi a primeira autoridade a intervir na questão dos cátaros? Não foi a igreja, mas sim imperadores como Roberto II da França e Frederico III, que perseguiram e mataram padres em sua tentativa de conter a heresia. Diversos santos da igreja, como por exemplo São Bernardo de Claraval e Santa Hildegarda, condenaram os métodos violentos empregados pelos imperadores, defendendo a forma mais pacífica de converter os cátaros, mas suas tentativas não foram suficientes. Foi apenas no ano de 1184, com a bula papal Ad Abolenda, do Papa Lúcio III, que a igreja tomou uma posição oficial sobre o assunto, mudando a abordagem à repressão violenta para um esforço de conversão à verdadeira fé. E, por conseguinte, com o Gregório IX, foi utilizada esta base de Lúcio III para então nascer a Inquisição. E a criação da Inquisição foi tão importante que até o próprio historiador não católico chamado Henry Charles Lea afirmou o seguinte: reconhecemos sem hesitar que a causa da ortodoxia não era outra senão aquela da civilidade e do progresso, no caso ele se referindo à Inquisição. E ele continua dizendo: se o catarismo tivesse se tornado dominante, o mesmo igual ao catolicismo, não se pode duvidar que a sua influência teria sido desastrosa. E o sistema inquisitorial possui uma hierarquia organizada e um processo judicial completo, com regras que garantiam a investigação adequada e o direito de defesa aos réus. Sim, eu não estou brincando, estou falando sério. E entre as medidas previstas estavam a troca de inquisidores, a presença de testemunhas e até o que chamamos atualmente de advogados, para assegurar a justiça do julgamento. Mas agora você deve estar se perguntando sobre o número de mortes e as supostas torturas sombrias da Inquisição. Pois bem, adianto desde já que qualquer número exagerado sobre essas questões é falso. Por exemplo, entre 1540 e 1700 existia um número total de julgamentos de 5.000 no Tribunal de Barcelona, onde ocorreram apenas 53 execuções. No Tribunal de Sardenha, houve um número total de julgamentos entre 2.700 e apenas 8 pessoas foram executadas. Nas Ilhas Canárias, houveram mais de 1.500 casos de julgamentos, onde apenas 3 pessoas foram executadas. Sim, 3 pessoas. 8.000 casos de julgamentos em Granada, onde morreram pelo menos 72. E nos tribunais de Toledo e Madrid, houveram mais de 5.000 casos de julgamento e houve pelo menos 66 execuções. E sobre a tortura? Sim, o método de tortura estava presente nos manuais inquisitoriais, mas sua aplicação era rara, isto porque ela era vista como algo para ser desconfiado, isso de acordo com os próprios manuais. E além disso, é importante destacar que nem todos os tribunais seguiam corretamente os protocolos estabelecidos pela Santa Igreja. Casos de abuso ocorreram, especialmente quando o poder civil interferia. Um bom exemplo disso é a perseguição dos Cavaleiros Templários, que foram condenados pelo rei Felipe o Belo, da França, em um tribunal civil, não pela igreja. Outro caso famoso é o de Santa Joana d'Arc, que foi injustamente condenada à fogueira em 1431 por um tribunal eclesiástico submisso aos interesses britânicos durante a Guerra dos 100 Anos. Como assim tribunal civil? Existiam dois tipos de tribunais?
Sim, existia o tribunal da igreja e o tribunal civil, o tribunal referente ao Estado. Porque a maioria dos réus preferia ser julgado pela igreja, pois os tribunais religiosos eles garantiam mais direitos e aplicavam penas mais leves, muitas das vezes limitadas a jejuns, peregrinações, orações, ao contrário dos tribunais civis, que frequentemente aplicavam punições mais severas, e uma delas era a pena de morte. E tudo isso que eu falei é apenas uma introdução às primeiras inquisições que surgiram na Europa, e provavelmente haverá uma parte 2 na qual falarei sobre a Inquisição Espanhola, a Inquisição Protestante e assim por diante. E não, mesmo que a Igreja Católica adotasse uma ideia tardia em relação à bruxaria, a Inquisição que mais matou bruxas, que mais idealizou essa ideia de bruxas, foi a Inquisição Protestante. Isso porque houve duas Inquisições diferentes, de diferentes vertentes religiosas, de diferentes tipos. Enfim, muito obrigado pela atenção e fique com Deus.